Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo da final do Campeonato Cearense, Ceará campeão estadual, aqui com o professor Wagner Mancini. Boa noite, professor. Para dar início, ciclo de perguntas, o Tony Mota, da Rádio Ação. Boa noite, Mancini, Assunção, Tony Mota. Parabéns pela conquista, né? Você é pé quente, né? Pela segunda vez campeão pelo Ceará e como jogador, mais uma, né? Então são 3. Parabéns e eu te pergunto, como você começa a analisar o Ceará a partir de agora? Conquistou esse primeiro objetivo de ser campeão cearense e agora com outras competições com a chancela da CBF, mas foi um peso que foi tirado porque são 5 anos que isso não acontecia. E pelas 5 chagas de Cristo, me responda, qual era a carta da sua... Qual era a carta que você tira da sua manga lá? De tanto perguntar, de tanta gente me ligar, perguntando, rapaz, que carta é essa que tu tanto fala? Eu digo, vou perguntar ao Mancini. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelas felicitações. É sempre muito bom quando a gente ganha um título. Eu gostaria de, antes de responder, falar sobre 2 pessoas. O Del, que já está em casa, felizmente, que ele se sinta homenageado pelo nosso título também. O Dimas, que nos deixou recentemente e que foi sempre uma figura muito viva no Ceará. Hoje eu tive a felicidade de encontrar com a filha dele aqui dentro, até me emocionei na hora, enfim, né? Essas pessoas elas são especiais hoje, neste momento. Sobre o jogo, sobre o título, não tenha dúvida que a gente sabia que era um título muito importante para que validasse a nossa reconstrução do Ceará, que não começa hoje, que já tem um certo tempo, mas que vive momentos ainda de ajustes e por isso era tão importante que a gente vencesse esse estadual. E acho que da forma como aconteceu é muito a cara do Ceará, né? E a gente fica feliz não só por estar no caminho certo, porque um título mostra isso, como também que ele sirva de alavanca para que a gente possa, ao longo de toda a temporada, aí, viver bons momentos. O Ceará precisa retornar à Série A, mas ele não vai retornar simplesmente pelo fato de ser o Ceará e nem pelo título estadual. Nós temos que fazer uma ótima campanha na Série B, nós ainda temos a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, mas esse título nos dá a possibilidade da gente sonhar com algo melhor, porque eu vi uma equipe extremamente concentrada nos 2 jogos das finais, uma equipe competitiva que sabia muito bem aquilo que estava fazendo, então hoje a gente... É campeão! Porra! É campeão, porra! Essa nem o Brasil! Rapaz, não, tá bom, eu já estou encharcado mesmo. Rapaz, o pior não foi o susto, né? E nem a água gelada com o gelo. O pior foi a cara de vocês olhando para lá, que vocês me assustaram. Eu falei, o que está acontecendo? Aí, de repente, vem... Bom, enfim, eu acho que está valendo. Hoje é um dia especial para todos nós, né? E cada título tem a sua marca. E que esse do Ceará seja o início ou a alavanca para que a gente possa ter uma temporada maravilhosa com muitas outras vitórias. Assim... A carta na manga, eu me referia à entrada do Recalde como centroavante. Mas ao longo da semana eu fui entendendo, até depois de assistir o jogo do nosso rival na quarta-feira, que aqueles atletas que não jogaram, obviamente, a gente tinha uma noção de como seria o time deles. E aí eu acabei optando pelo Saulo e acho que optei certo. Mancini, aqui, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, parabéns pela vitória. A gente conversava ali no campo. Mancini, eu conversando ali com alguns jogadores no campo, dentre eles o Pulga, e um trecho ali que ele conversou comigo, ele falava como esse grupo hoje é uma família.
como os jogadores correm pelos outros, como eles se fecharam, como eles se blindaram, e principalmente essa semana, fazendo de tudo para que nada externo viesse a atrapalhar o ambiente. Eu queria que você falasse da importância dessa família, dessa união para o sucesso do Ceará que foi hoje. Eu confesso que, obviamente, que tem muita competência por trás disso, mas a gente fez escolhas certas no começo do ano, quando a gente foi atrás de certos jogadores que aqui estão, né? Porque eles foram fundamentais para que a gente tivesse uma construção de um ambiente tão sadio do jeito que nós temos. Isso não é o suficiente para se ganhar títulos, nem para se colher vitórias, porque você pode ter um ótimo dia a dia, um ambiente maravilhoso e não ter vitórias, né? Porque não é só isso que faz com que você tenha um time forte. Mas é fundamental quando você tem bons jogadores que eles se respeitem e que eles saibam que cada um tem o seu espaço dentro do clube, dentro do grupo, e que dessa forma a gente valide alguns conceitos que são importantes no nosso dia a dia. Então nós temos uma brincadeira lá entre nós, que alguns de vocês aí já devem ter visto, que quem comete algum delito, entre aspas, passa no corredor, né? Que é uma forma que nós encontramos de punir de uma forma muito bacana aquele que, por exemplo, chega 2 minutos atrasado, 1 minuto atrasado, ou esquece o material do clube no chão, ou bebe água e joga o copo no chão. Então, este grupo absorveu muito fácil isso daí, muito rápido, e hoje, felizmente, a gente pode dizer que nós temos uma família dentro do Ceará. É lógico que já aconteceram até brigas, né? Porque isso também faz parte de todas as famílias no Brasil, mas eu acho que, falando muito do grupo, a gente conquistou etapas que normalmente alguns grupos levam mais tempo, porque você montar uma equipe, ganhar do rival, que já tem aí vários anos de trabalho, em 90 dias de trabalho, não é fácil. Você tem que ter algo mais. Não é só futebol. Você tem que ter o extracampo fortalecido, você tem que ter conceitos que são bem estabelecidos, não só fora de campo, como dentro de campo também. É uma equipe que é sempre muito organizada, e isso me deixa muito feliz. E ao longo do ano é óbvio que nós vamos ter que fazer alguns ajustes, mas a equipe está no caminho certo, eu não tenho dúvida disso. Um título, ele vem com méritos. Qual foi o principal mérito do time alvinegro nesse campeonato? Foi a persistência? Foi um time que se superou durante o campeonato, principalmente nos clássicos? Eu apontaria como a chave um time que soube que começava o campeonato inferior ao nosso rival e que termina o campeonato vencendo, levando o título. Eu acho que esse time teve uma resiliência muito forte, porque entendeu que precisaria, em alguns momentos do jogo, baixar as linhas, em outros momentos do jogo, subir a linha. Hoje, quando fez o gol, subiu as linhas e a gente acabou levando o empate num lance de bola parada. Mas é uma equipe que sabe muito bem o que quer dentro de campo, que em alguns momentos, quando não tem o domínio do jogo, sabe se fechar muito bem. Então eu apontaria como a resiliência o ponto forte aí nesses 90 dias. É lógico que ao longo do ano a gente pode ver alguma outra coisa diferente disso, mas para chegar a esse título a equipe foi muito resiliente. A fria hoje foi um gelo. Mancini, boa noite. Samuel Conrado, da Verdinha. Conversei com você lá na hora do jogo, depois da partida. E queria saber de você como que o Ceará vai encarar na próxima quarta-feira outra decisão, né? O Sport Clube do Recife também foi campeão pernambucano, vai ser um duelo de campeões. E eu conversei também com o Haroldo Martins e ele falou que um ponto forte do elenco do Ceará foi que o departamento de futebol conseguiu blindar aquilo que vinha de fora. Queria que você falasse também desse enredo que vai ser contra o Sport, com toda a história, até mesmo jurídica, que está acontecendo junto ao Esporte Clube do Recife, essa decisão de quarta-feira. É um clássico do Nordeste, né, que tem muito tempo já, muitas décadas, não sei nem se já não é um século de disputas aí,
Mas, enfim, são dois times acostumados a chegarem em semifinais, a finais. O alvo é óbvio que é chegar na semifinal. É um jogo só, então um jogo só te abre uma possibilidade muito grande de qualquer detalhe ser fundamental. Se você tem um atleta expulso no início do jogo ou o adversário, isso já muda demais. Se você toma um amarelo, também já muda, porque o cara sabe que vai ter que aliviar ao longo do jogo. Então é um jogo de 90 minutos, é uma decisão e todo detalhe é muito importante. Eu fico muito feliz quando eu vejo a minha equipe de fora, vendo a equipe dentro de campo, quando eu vejo que eles estão tomando as decisões corretas para cada fase do jogo, sabe? E isso, lógico que ao longo da semana eu estou dentro do campo, então eu consigo conversar com cada atleta, olha, nessa situação você tem que fazer isso, mas no dia do jogo eu não estou no campo. Mas eu fico muito feliz de ver como eles amadureceram, como o time está diferente daquela estreia que nós tivemos no Cearense, e por isso eu acredito muito que nós vamos até Recife fazer um grande jogo diante do Sport. O resultado, óbvio que ninguém sabe, mas o Ceará vai lutar muito para que busque essa vaga às semifinais. Mancini, boa noite. Fernanda Alves, torcida amiga. Parabéns pela conquista do título. Só fazendo uma análise breve do jogo, vi que o Ceará no primeiro tempo dominou a partida e no segundo tempo, mesmo com um homem a mais, depois da expulsão do Bruno Pacheco, eu observei uma queda de rendimento. O Recalde entrou e, na minha concepção, houve essa baixa de rendimento. Você não acha que poderia ter sido resolvido o resultado já durante a partida, independente dos pênaltis? Né? A gente sabe que o Richard foi muito feliz nas defesas, é um grande goleiro, mas não poderia ter sido resolvido durante o jogo? Não acho. Vou discordar de você e vou te dar um ponto. Não é porque um adversário tem 10 jogadores que você tem a obrigação de fazer o gol. É óbvio que você tem mais espaços e isso fez com que o nosso adversário chegasse muito pouco ao nosso gol. Mas é uma final de campeonato, é um jogo tenso. As pessoas que estão ali, que são atletas, eles sabem que qualquer erro pode culminar num contra-ataque. Naquele momento, Fortaleza tinha Moisés solto na frente, que é um jogador rápido. Então, por isso, eu vi um certo nervosismo, uma certa apreensão dos nossos atletas a partir do momento em que nós tínhamos um atleta a mais. Mas, volto a dizer, é óbvio que o Ceará teve mais posse de bola, não traduziu essa posse em finalizações, mas de maneira alguma a gente pode diminuir a vitória do Ceará. Inclusive, o Recalde que entrou no jogo foi um dos que foi lá, bateu o pênalti e contribuiu para isso também. Eu vou sempre ser o mais sincero possível aqui, mas hoje eu tenho que dar os parabéns a todos os jogadores, porque eles foram dentro dos seus limites. Tínhamos, naquele momento, um jogador a mais, mas 2 jogadores já com cãibras na partida, e ninguém sabe disso do lado de fora. O cara não analisa, ele analisa somente aquilo que ele está vendo no jogo. Então, nós também tivemos dificuldades. A saída do Ramon muito cedo fez com que eu perdesse uma substituição no final, enfim. Eu prefiro, sinceramente, valorizar a conquista, porque eu acho que hoje é um dia feliz para todos nós do Ceará. Boa noite, Mancini. Tudo bem? André Almeida, do Sistema Verdes Mares. Tudo bem. Parabéns pelo título, pela Obrigado. conquista. Você até falou sobre a questão do Fortaleza, do investimento, do trabalho de continuidade. Mas em 4 clássicos, o Ceará não perdeu nenhum. Você termina o campeonato sem perder para o seu maior rival. Queria primeiro que você falasse sobre isso, o quanto não foi 1 ou 2 jogos, foram 4. Foram 4 4. encontros, você não perdeu para o time do Fortaleza. Qual foi o grande desafio ou o grande trunfo para não sair derrotado em nenhuma ocasião e sair agora com o título? E também sobre o Richard. O Richard, ele não começa o ano como titular, é o Fernando Miguel. Ele tem no Ceará uma caminhada marcada por algumas lesões, até uma certa desconfiança, mas no ano passado ele foi herói na conquista da Copa do Nordeste e hoje, novamente, pegou 2 pênaltis, foi o cara da decisão de pênaltis. Que você comentasse também sobre ele, um cara que, dos 2 últimos títulos do Ceará, ele foi o grande nome pegando os pênaltis, né? O Richard foi determinante nesses 2 momentos. É um cara extremamente profissional, que faz tudo certo. Ele está colhendo aquilo que ele vem plantando no dia a dia.
porque chega cedo no clube, faz tudo aquilo que tem que fazer antes do treino, depois do treino, está sempre disposto, sempre que você pede alguma coisa, ele está sempre disposto a fazer. Então eu fico muito feliz de ver que ele tenha sido o grande nome hoje, decisivo, porque ele merece isso, né? Ele inicia o ano na reserva do Fernando Miguel, que também vale aqui uma ressalva, extremamente profissional, passou por uma cirurgia e estava hoje em casa na torcida muito pela nossa vitória. Então eu acho que é isso, ele merece isso tudo que está passando, porque é um cara muito dedicado, é um dos líderes do grupo, e isso de certa forma acaba pesando muito nessa decisão, porque quando a gente reuniu após os 90 minutos ali, e eu fui identificando quem que estaria apto a bater os pênaltis, lá em determinado momento o Richard virou para todo mundo e falou assim: batam os pênaltis que eu garanto pegar 2 pênaltis. E ele foi lá e pegou, né? O Tinga chutou para fora, mas os outros 2 ele pegou e nos levou ao título. E sobre os 4 jogos, nós estudamos muito Fortaleza, né? O Vojvoda tem muitas opções, ele pode jogar de muitas formas. Nesses últimos 2 jogos ele alterou a equipe, a forma de jogar em relação àqueles outros 2 jogos. Ele tem peças que podem deixar o time dele muito ofensivo, muito leve, e peças que podem fechar um pouquinho mais, como foi o que ele optou em fazer hoje, né? Mas é uma equipe bem treinada, que tem que ser bem analisada. E eu acho que o ponto forte foi que em cada jogo a gente montou uma estratégia diferente. Exatamente para que nós não dessemos ao nosso rival aquilo que faríamos no último jogo, que seria hoje, né? Neste penúltimo jogo, que foi sábado passado, nós, chegando no estádio, a gente teve a certeza de que eles jogariam de forma diferente. E eu tive pouco tempo para ajustar a equipe, porque nós não esperávamos uma equipe jogando daquela forma. Mas hoje a gente já sabia. E hoje a gente foi melhor do que fomos no sábado passado. E acho até que se tivesse que ter um vencedor no jogo, deveria ser o Ceará. Eu acho que foi isso daí, montar boas estratégias, ser organizado, porque a gente jogou com uma equipe que duela demais em campo, e era necessário que a gente também tivesse isso como ponto principal dentro da nossa equipe. Mancini, boa noite. Boa noite. Luiz Eduardo, TV Editora Dinâmica. Mancini, saúde para você e toda a família, e parabéns pelo título. Obrigado. Mancini, eu lembro bem que no último jogo, ano passado da Série B, na coletiva, você citava que o Ceará jogou um bom primeiro tempo, poderia ter vencido, mas acabou tomando a virada. E perguntado pelo Del Luiz, que você citou ele muito bem agora, o Del Luiz está acompanhando a gente, com certeza, e o Del Luiz se perguntou: Mancini, vai ter muita mudança, Mancini? E você falou: Del, vai ficar um terço desse elenco. Aí eu te pergunto, Mancini, te deu muito trabalho em tão pouco tempo montar essa equipe para chegar ao título, e agora vem uma decisão com o Sport e logo em seguida a Série B. Vai te dar muito trabalho também para ajustar, em termos de peças, essa equipe para uma grande disputa que vai ser a Série B? Olha, sempre dá muito trabalho, né? A gente não pode querer algum tipo de recompensa que é um título se você não estiver ali no dia a dia focado, batalhando, ajustando sempre, né? Porque é uma sintonia muito fina entre você ganhar um jogo ou perder. Então, eu lá atrás, em novembro, né, que foi o nosso último jogo na Série B, realmente eu falei que eu ia mudar a cara do Ceará, que na nossa opinião deveríamos ter uma equipe que jogasse de uma forma diferente, com a cultura do clube, um time mais rápido, de transição, mais agressivo, que naquela época a gente não tinha. E aí a gente opta em fazer as alterações no elenco, e em 90 dias a gente chega a um título estadual. Então eu acho que nós acertamos mais do que erramos. Eu acho que esse estadual, por ter sido invicto, ele tem um peso diferente, porque você enfrentar o seu maior rival e outras equipes que já se preparavam há mais tempo que nós e não perder nenhuma partida,
tem que ser exaltado também, porque isso também faz parte da reconstrução. Você ter uma equipe equilibrada, que saiba atacar, que saiba defender, que seja organizada, e que daqui para frente, não só no jogo do Sport, que já é na quarta-feira, mas para o início da Série B, que a gente consiga até mesmo ter algumas outras opções, né? E jogar também de algumas formas diferentes. Eu tive que massificar um pouquinho essa forma de jogar exatamente para ter padrão, mas na Série B a minha ideia é também oscilar entre alguns sistemas exatamente para que o Ceará seja sempre um time com uma surpresa dentro daquela partida específica. Oi. Pode fazer? Mancini, Breno aqui da Rádio Verdes Mares. Eu queria te fazer duas perguntas em uma. A primeira, em relação à situação, sempre que você vem aqui na coletiva, você sempre ressalta que o Ceará não é um time pronto ainda. Mas depois desse título, de forma invicta, você já considera o Ceará pronto para as competições que vêm pela frente? Reta final da Copa do Nordeste, onde o time vai brigar por mais um título sequenciado para a Série B? E se não, o que você ainda acha que pode melhorar, o que pode ajustar para que a equipe esteja mais pronta para essas competições? E uma segunda pergunta, durante a transmissão que a gente estava fazendo, o Haroldo falou que o futebol ele é muito cruel, porque às vezes você faz um bom trabalho, mas quando um título não vem, parece que o trabalho não foi bom. E dessa vez ele estava dizendo que, como o título veio, valida, né, o que está sendo feito até aqui. A minha pergunta é, se você acha que com esse título, ele faz com que dá mais respaldo para o trabalho de vocês diante para o torcedor, para ter mais confiança, porque o torcedor veio de um ano anterior, onde o clube não conseguiu atender as expectativas no geral do que queria. Esse título agora dá uma validação maior para que a torcida passe a confiar cada vez mais no trabalho e vocês possam desenvolver um trabalho diferente do que foi no ano passado? Eu acho que valida todos que estão no Ceará. Não só o treinador, os jogadores, a diretoria, eu acho que todo mundo, até o torcedor mesmo, valida aquilo que ele fala com os amigos, no boteco, no dia a dia, no seu bairro. Aquilo que ele falou, não, nós vamos ganhar, valida de certa forma. Eu acho que ganhar no futebol e uma conquista, ela é sempre muito importante porque ela, de certa forma, ela te gera uma energia positiva para aquilo que você pensou e que você passa para frente. Então, eu acho que todo mundo sai fortalecido por isso, mas a gente é muito consciente dentro do Ceará e até por isso que eu exalto o trabalho de todos dentro do departamento de futebol, porque todos têm uma função específica a fazer, porque todos nós sabemos que ainda não é o suficiente. Aquilo que foi feito no Cearense talvez não seja suficiente na Copa do Nordeste, nem na Série B do Brasileiro, muito menos na Copa do Brasil, onde a gente entra já na terceira fase e dependendo do sorteio você já pega um time difícil de ser batido. Então que seja realmente a reconstrução, onde a gente começa pelos tijolos para depois a gente fazer o telhado e tudo mais. Eu acho que o Ceará está neste caminho. E a outra pergunta, eu acho que ser campeão invicto é muito bacana, muito importante, para que te alavanque. Mas o que eu vou fazer amanhã depende muito de como eu vou estar. Não só do meu estado anímico, mas daquilo que eu tenho como ideias na cabeça, das estratégias a serem... Porque é tudo uma sintonia muito fina entre o acertar e o errar. Um chute na trave, ele pode determinar se a bola entra ou não. Muita coisa daquilo que dessas pessoas que são profissionais, que estão no Ceará hoje e que dependem de vitórias, né? Então, eu acho que é importante a gente saber se situar e saber ter os pés no chão. Acho que o estadual nos dá um bom parâmetro, mas acho insuficiente, por exemplo, uma comparação com a Série B. A Série B é um campeonato de resistência, não é de tiro curto, assim como foi o Cearense. Você tem que pontuar toda a rodada, porque senão outras equipes te passam. Existe um grupo de times que normalmente viram o turno na frente e dificilmente saem dali. Então, tudo isso tem que ser bem analisado. Mancini, boa noite. Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Parabéns pelo título. Obrigado. E, Mancini, o aspecto que eu queria perguntar para você é até sobre algumas declarações recentes, tanto teve do presidente João Paulo, quanto também das pessoas envolvidas no geral. O presidente João Paulo chegou a mencionar que o Campeonato Cearense
seria disputado como uma Copa do Mundo pelo Ceará. Fortaleza vive de 5 títulos consecutivos. O Ceará interrompe essa hegemonia. Até o Saulo brincou aqui, o Pulga também chegou a brincar em entrevista falando essa questão do Hexa, mas o ponto que eu queria perguntar para você é o quão importante, o quão gigante foi para você, especificamente, a conquista desse título, não só para o seu trabalho, não só pelo seu histórico que tem pelo Ceará, que você foi campeão como jogador e como treinador, mas o quão grande foi esse título em especial aos outros. O destaque que eu quero mencionar rapidinho antes é porque se a gente lembrar de uns 3, 4 jogos atrás, a gente lembrava que quando saía a escalação do Ceará, chegava seu nome e o torcedor vaiava. Estranhamente, porque o trabalho não era ruim. Até é de a gente se admirar, se a gente observar. Isso quando? Há uns 5 jogos atrás, mais ou menos. Saía a escalação e o torcedor vaiava quando aparecia o seu nome e a gente estranhava, porque o trabalho era bom. O trabalho colhia frutos. A Ceará estava até invicto. E a gente estranha esse comportamento no geral, né? Então eu queria perguntar para você o quanto é importante esse título para você. Não estou dizendo para você dar uma resposta para o torcedor, nem colocar eu nem você... faria isso. Nem estou colocando você de pé de guerra com o torcedor, não é esse meu ponto. O ponto que eu quero falar é, em especial para você, a consolidar esse trabalho, trazer realmente um fruto positivo que foi a importância desse título, na sua carreira e na sua história. O título ele é muito importante, porque se a gente olhar para o escudo do Ceará, tem 5 estrelas ali. Então, a gente não poderia permitir que o rival tivesse mais do que nós, ao longo de toda a história. É óbvio que eu não estive aqui no Ceará desde a sua fundação, mas a gente acaba incorporando na pele realmente o sentimento de quem torce para o Ceará. Então, era muito importante que a gente ganhasse esse título, não só por tudo que eu já falei aqui, de validação, mas também muito olhando para o escudo do Ceará. Porque eu espero que daqui a um tempo o escudo do Ceará tenha mais estrelas do que tem hoje. E que seja significativo para campanhas memoráveis que vão ser feitas daqui para frente. Então, nesse sentido. Em outro sentido, que foge um pouquinho ali do campo, é uma diretoria que apanhou muito ao longo do tempo e que vem quieta, fazendo o seu trabalho. E eu não tenho dúvida que também vai dar a volta por cima, porque a vida é assim. Ninguém consegue supremacia em todos os momentos. Eu acho que é importante, e cada pessoa dentro dos seus departamentos no Ceará vão te responder talvez de formas diferentes. Isso é importante para mim por causa disso. Mas num todo, eu olhando para o Ceará, eu acho também que é o recomeço, a reconstrução de uma identidade que o torcedor precisa ver no time. Esse time tem isso aqui que eu gosto. E até então não tínhamos. A gente foi vaiado em vários momentos aqui neste início de ano. Mas aos poucos a gente está mostrando ao torcedor que há um trabalho sério, que há bons jogadores, que todo mundo briga pela bola, que quando eu coloco o uniforme do Ceará, eu dou a vida, eu enfio a cabeça se for necessário. Então, o torcedor ele precisa ver isso na gente. Acho que essas vaias, elas vêm muito do que aconteceu no ano passado. E isso eu não falo só de mim, não. Eu falo de todo mundo. Porque tem atleta que é vaiado num jogo e no outro jogo ele é exaltado. Assim como dirigentes, técnicos, enfim. A gente lida muito bem com isso porque eu sei que o futebol é um esporte de paixão. E o cara, é óbvio que se a gente tivesse perdido, nós teríamos saído de campo hoje vaiados. E eu vou só contar uma história aqui, rapidinho, até para dar uma quebrada. Eu tive a felicidade de ser campeão no Paulista de Jundiaí no meu primeiro ano de treinador. E a gente ganhou o campeonato do Fluminense no Rio de Janeiro, lá em São Januário. Chegamos em Jundiaí, né, que era com o Paulista de Jundiaí, na quinta-feira, passeata, sexta-feira, festa. Domingo de manhã, entrega de faixas, perdemos do Sport na época por 1-0 e saímos vaiados de campo. Então, este é o futebol. A gente sabe o que nos espera, mas a gente tem que ter equilíbrio emocional para suportar tudo isso. Boa noite, Mancini. Boa noite, Danilo. Alguns estavam baixo, para mim está ótimo demais, né? Bom falar com você. Obrigado. Danilo Queiroz do Futebolês, né, que fica gravado na Vazão TV. Mancini,
entre o vi e venci, nessas entrelinhas, entre cada um desses, tem muita história, né? E eu acho que o título cearense, ele foi significativo por todo esse contexto, você falou um pouco do contexto, mas pela diferença dos clubes. O futebol brasileiro é um dos que dá mais diferença financeira de investimento da Série A para a Série B. E, além disso, o Ceará não era um time que estava acostumado nos últimos anos com a Série B. É um time que caiu da Série A para a Série B e isso sempre traz problemas, como a gente viu no ano passado e nesse ano, porque você tem que adequar salários, contextos, própria questão do clube em si. Como vocês conseguiram vencer esse campeonato cearense diante de um rival que está na Série A, que tem maior investimento, que tem um trabalho contínuo, que sem cisão, que tem uma qualidade técnica que a gente entende, vê qual é, e tem a condição financeira que faz realmente muita diferença. Como isso parece simples agora, depois que a taça está do seu lado aí, mas não é. Como vocês conseguiram suplantar tudo que numa balança pesava contra para sair no final acima, para sair a favor, para como se o peso fosse favorável à equipe do Ceará. E encaixando esse título na dimensão que ele tem, e aí você falou de várias situações, mas eu quero levantar a questão anímica. Como ele animicamente pode fazer diferença para o restante da temporada, principalmente para o maior objetivo do Ceará, que é voltar à Série A? Eu acho que ele pode fazer a diferença porque ele vai servir de exemplo, né, em todos os jogos da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, que é o que a gente tem ainda em disputa. Ele tem que servir, porque não foi fácil a gente equiparar, não foi fácil, com muito menos orçamento, a gente montar essa equipe, contratar os jogadores. Tanto é que, neste momento, a gente está impedido de contratar. Então, vejam as dificuldades. E a gente sabia que era realmente no trabalho, na escolha das peças certas, para que a gente tivesse a oportunidade de montar uma equipe competitiva. A partir do momento em que a gente olhava os dois elencos, a gente via a diferença e a gente vê até hoje a diferença. Mas é muito importante quando você consegue comprovar para o atleta aquilo que você fala ao longo da semana. E a gente falava para diversas vezes, a gente teve exemplos a serem seguidos, falando para eles, se a gente fizer dessa forma, nós vamos ganhar o jogo. A gente não perde este jogo. E eles acreditaram. Então, aí você tem que ter um dia a dia respeitoso, diante do atleta, mostrando, falando sempre a verdade para eles. E eu tento falar a verdade aqui sempre para vocês, ser o mais sincero possível. E eu sou assim no dia a dia com os atletas também, tentando tirar deles o que eles acharam, a percepção de jogo, para que a gente possa fazer os ajustes. Porque às vezes eu fico falando dos ajustes aqui, mas eu não falo quais são os ajustes, né? Os ajustes, muitas vezes, eles vêm dos próprios atletas, que se queixam de algumas coisas. Em determinado momento, ao longo do Campeonato Cearense, eu fui indagado pelos jogadores. Mancini, nós estamos sendo muito vertical e não está dando tempo de respirar. E eu entendi o que eles estavam fazendo, e eu até citei isso aqui um dia. Ótimo, passamos para a lição número 2. A primeira lição que eu tentei passar para os jogadores esse ano era que nós tínhamos que ter um time agressivo, porque é a cara do Ceará. É assim que a torcida vai voltar a se apaixonar por nós. Então, são essas coisas que acabam fazendo a diferença. Você olha para o outro lado, vê que naquele momento o adversário tem mais dinheiro que você, tem um elenco farto, mas você se propõe a ir lá dentro de campo e fazer diferente, fazer melhor, porque você acredita naquilo que está sendo feito. Então, basicamente, eu acho que foi isso. Como mola aí, propulsora para a gente superar algumas dificuldades que tínhamos, e uma delas era o orçamento, porque sempre que uma equipe cai da Série A para B, ela perde mais ou menos 100 milhões, e 100 milhões faz muita diferença para qualquer equipe. Então, e aí você tem alguns atletas que já tinham um contrato e você tem que manter os contratos, não é fácil.
Eu falo para o presidente, às vezes, que eu não sei, sinceramente, qual cadeira é mais difícil, a minha ou a dele, porque eu sou julgado de quarta e domingo, às vezes de sábado, às vezes de quinta. Mas ele também é julgado e ele tem que fazer um malabarismo, porque você tem contratos a serem mantidos, já firmados, e você tem que contratar jogadores e tua receita caiu. E qualquer pai de família aqui sabe que se você perde o emprego, fica difícil ir no supermercado comprar alguma coisa. Então, por isso é que a gente tem que exaltar essa conquista, porque essa conquista talvez seja o princípio da mudança fora de campo, porque dentro de campo você ganha jogos, ganha título, você ajuda fora de campo, porque o dinheiro aparece. Daqui a pouco tem gente que vai lá no Ceará oferecer dinheiro, mas não foi assim no começo do ano. A gente teve dificuldade e ainda está tendo dificuldade. Então eu espero sinceramente que tudo isso seja positivo e que a gente consiga construir realmente uma temporada épica para que a gente possa retornar à Série A o ano que vem. Obrigado a todos, obrigado, professor. Parabéns pelo título. Obrigado, um abraço a todos.